vídeo de hoje vamos falar sobre a pré-história. A pré-história podemos definir como um período anterior ao aparecimento da escrita. Foi uma importante fase, pois o homem conseguiu vencer as barreiras impostas pela sociedade e prosseguir com o desenvolvimento da humanidade na Terra. O ser humano foi desenvolvendo, aos poucos, soluções práticas para os problemas da vida. Com isso, inventando objetos e soluções a partir das necessidades. Ao mesmo tempo, foi desenvolvendo uma cultura muito importante. Esse período pode ser dividido em três fases: paleolítico, mesolítico e neolítico. Falando sobre o período paleolítico ou idade da pedra lascada, nesta época o ser humano habitava em cavernas, muitas vezes tendo que disputar este tipo de habitação com animais selvagens. Quando acabavam os alimentos da região em que habitavam, as famílias tinham que mudar para uma outra região. Desta forma, o ser humano tinha uma vida nômade, que quer dizer sem habitação fixa. Vivia da caça de animais de pequenos, médio e grande porte, da pesca e da colheita de frutos e raízes. Usava os instrumentos e ferramentas feitas a partir de pedaços de ossos e pedras. Os bens de produção eram de uso e propriedade coletiva. Nesta fase, os seres humanos se comunicavam com a linguagem pouco desenvolvida, em pouca quantidade de sons, sem a elaboração de palavras. Uma das formas de comunicação eram as pinturas rupestres. Através deste tipo de arte, o homem trocava ideias e demonstrava sentimentos e preocupações cotidianas. Mesolítico. Neste período intermediário, o homem conseguiu dar grandes passos rumo ao desenvolvimento e à sobrevivência de forma segura. O domínio do fogo foi o maior exemplo disto. Com o fogo, o ser humano pôde espantar os animais, cozinhar carne e outros alimentos, iluminar sua habitação, além de conseguir calor nos momentos de frio. Outros dois grandes avanços foram o desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais, cultivando a terra e a criação de animais. O homem conseguiu diminuir suas dependências em relação à natureza. Com esses avanços, foi possível ter a habitação fixa, que tornou-se uma necessidade. Neste período, ocorreu também a divisão do trabalho por sexo das comunidades. Dentro das comunidades, enquanto o homem ficou responsável pela proteção e sustento das famílias, a mulher ficou encarregada de cuidar dos filhos e da habitação. Neolítico ou idade da pedra polida. Nesta época, o homem atingiu um importante grau de desenvolvimento e estabilidade. Com a sedentarização, a criação de animais e a agricultura em pleno desenvolvimento, as comunidades puderam trilhar novos caminhos. Um avanço importante foi o desenvolvimento da metalúrgica, criando objetos de metais como lanças, ferramentas e machados. Os homens puderam caçar melhor e produzir com mais qualidade e rapidez. A produção de excedentes agrícolas e suas armazenagens garantiam o alimento necessários para os momentos de secas ou inundações. Com mais alimentos, as comunidades foram crescendo e logo surgiu a necessidade de troca com outras comunidades. Foi nesta época que ocorreu um intenso intercâmbio entre vilas e pequenas cidades. A divisão do trabalho dentro desta comunidade aumentou ainda mais, dando origem ao trabalhador especializado.